Bom dia, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento. Mais uma escola bíblica dominical online e nós queremos dar continuidade ao estudo da nossa revista Igrejas em Apuros, hoje a lição de número 3. E essa lição de número 3 tem como tema Éfeso, lembra e volta. Boa teologia com boa prática. Aí sim. Por isso, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Você pode acompanhar também a leitura conosco no PowerPoint. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, a palavra de Deus nos diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de ler a tua palavra e pedimos a ti que fale ao nosso coração nessa manhã, que me use como instrumento em tuas mãos, iluminando a minha mente, o meu coração, para que eu possa transmitir a tua palavra aos teus filhos. Ilumina também a mente e o coração dos teus servos, para que eles também compreendam a tua palavra. Para que juntos nós sejamos edificados por ela e fortalecidos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor, a título de introdução, ele nos apresenta uma curiosidade em relação à cidade de Éfeso. Ele diz que em 431 depois de Cristo aconteceu o terceiro concílio ecumênico, e nesse concílio ecumênico Maria foi denominada Mãe de Deus. Automaticamente aconteceu a definitiva queda da deusa Ártemis ou Diana dos Efésios. E algo que nos chama a atenção nessa curiosidade é que nós percebemos que uma idolatria sempre substitui a outra. Uma idolatria sempre substitui a outra. O correto seria acabar com o templo da deusa Ártemis, acabar com o templo da deusa Diana dos Efésios, que são a mesma deusa, né? São nomes diferentes, mas que se referem à mesma deusa, e pronto. E adorar apenas ao único que é digno de todo louvor e toda adoração, que é o nosso Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, naquele concílio, uma idolatria foi substituída pela outra. E nós percebemos esse fato claro quando nós compreendemos um pouco da cidade de Éfeso. Por isso que o autor ele nos apresenta no primeiro ponto da sua lição um pouco a respeito daquela cidade. Ele nos diz que aquela cidade era uma cidade rica, e a riqueza da cidade vinha principalmente de um agitado comércio para a realidade do primeiro século. E por que aquela cidade era rica? Porque ela era uma cidade comercial. E por que ela era uma cidade comercial? Porque ela era uma cidade portuária. E por ela ser uma cidade portuária, então isso facilitava o trânsito das pessoas. Por isso que aquela cidade foi considerada
pelo Império Romano como centro da administração do comércio romano, por conta da facilidade do trânsito de pessoas naquela cidade e do comércio tão abundante na época, naquele contexto lá no século I. Mas essa cidade também era uma cidade religiosa. Eram confeccionados artigos religiosos e havia um templo dedicado à deusa Ártemis, Diana dos Efésios. Quando nós voltamos para a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 19, verso 24, nós lemos. Capítulo 19, verso 24 de Atos. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Então, aquela era uma cidade comercial, rica, mas também uma cidade que parte da sua prosperidade, da sua riqueza, era dos chamados nichos de Diana, pequenas imagens dessa deusa Diana. Essa cidade também era uma cidade promíscua. E Heráclito, um filósofo nascido em Éfeso, ele disse que nem entre os animais se via tamanha promiscuidade como nos cidadãos efésios. Então, era uma cidade onde se praticava a torpeza sexual, onde havia prostitutas cultuais, onde havia prostitutos cultuais. E esses prostitutos adoravam aos deuses, mantendo relação sexual. Então, a torpeza sexual, a imoralidade sexual era dominante naquela cidade. Aquela cidade também era hostil aos cristãos. Ou seja, havia perseguição por parte dos judeus e também por parte do Império Romano. Por quê? Porque aqueles cristãos, eles não se envolviam com a imoralidade e a idolatria. Automaticamente, eles começavam a ser isolados pela sociedade. Então, eles eram isolados pela sociedade porque eles não se envolviam na imoralidade e na idolatria, e eles também eram isolados da sociedade por causa dos judeus, que eram comerciantes na época também, na cidade de Éfeso. Os judeus, eles viviam em paz na cidade, mas ao mesmo tempo eles isolavam os cristãos. Enquanto o Império Romano via os cristãos como uma seita judaica, tranquilo. Eles estavam livres para viver a sua fé. Mas a partir do momento que os judeus começaram a isolar os cristãos e que Roma percebeu que o cristianismo não era uma seita judaica, mas era uma religião que agora pregava que havia um único Deus e um único Senhor, embora os judeus também pregassem que havia um único Deus, isso começou a trazer problemas para os cristãos. Por quê? Porque naquele contexto, o imperador também poderia ser adorado como Deus. Porém, os cristãos diziam, existe apenas um Deus e um Senhor, que é Jesus Cristo. E a perseguição estava tão terrível contra os cristãos que João foi preso na ilha de Patmos, porque ele declarava que Jesus Cristo era o único Senhor. E é nesse contexto, irmãos, que Jesus Cristo, então, envia essa carta para aquela igreja. Esse era o contexto que a igreja vivia. Um contexto de moralidade, idolatria, um contexto de perseguição por parte dos judeus e por parte dos romanos também. No segundo ponto da nossa lição, o autor nos apresenta a identidade de Cristo. Olhe lá para o verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, nós precisamos definir o que são as 7 estrelas. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, nós somos informados que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E quem são esses anjos? A palavra anjo significa mensageiro. Então, os anjos dessa igreja, conforme a interpretação mais tradicional, são os pastores das 7 igrejas, que são sustentados por Jesus Cristo em meio à perseguição. Então, essa carta chegaria inicialmente aos pastores daquelas igrejas. Esses pastores que estavam sendo sustentados por Cristo em meio à perseguição e que teriam a certeza de que eles estavam nas mãos de Deus. Também, irmãos, o texto nos fala que Jesus é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. O que significa isso? Significa que Jesus Cristo está afirmando que ele tem autoridade sobre os pastores. Ou seja, aqueles pastores, aqueles líderes, estavam debaixo da sua autoridade. Ou seja, deveriam obedecer às suas ordens. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Não apenas o Senhor da igreja espalhada por toda a terra, mas o Senhor da igreja local, o Senhor da nossa igreja, o Senhor da igreja presbiteriana Betel. Então, logo de início, Jesus nos é apresentado como aquele que conserva na sua mão direita. E a ideia de mão direita, irmãos, é a ideia de soberania. Ou seja, Jesus Cristo é soberano sobre a igreja e os seus líderes, os seus pastores, estão debaixo da sua autoridade para seguir as suas ordens. Mas o texto também nos diz que Jesus, ele anda no meio dos 7 candeeiros. Mais uma vez, lá em Apocalipse, capítulo 1, nós somos informados que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Por isso que a ideia anda, ou andar, combina as ideias de preocupação pela igreja e também de autoridade sobre ela. Isso indica que Jesus, Cristo, está atento e sempre atualizado em relação a tudo que está acontecendo dentro da igreja. Então, Cristo tem autoridade sobre a igreja e Cristo sabe de tudo o que está acontecendo. Ele está sempre atualizado. Muitas vezes nós, como pastores e líderes, nós não sabemos em determinados momentos o que está acontecendo com a igreja em alguns aspectos. Mas Jesus Cristo conhece. Por quê? Porque ele anda no meio da igreja. Porque ele está presente na igreja. E porque ele está atualizado de tudo que está acontecendo na vida da sua igreja. Porque a igreja é dele. Tendo essa ideia, irmãos, e como Cristo é apresentado nesse texto, nós então precisamos ver algumas características agora daquela igreja. O autor, então, nos apresenta essas características. Diz que era uma igreja laboriosa, perseverante, não suportava homens maus, colocavam à prova os falsos apóstolos e também suportavam as provações. Algo que deve chamar a nossa atenção é que essa igreja possuía essas características porque ela foi pastoreada por Paulo, por Timóteo e por João. E é interessante, João apóstolo, e é interessante, irmãos, que a primeira carta é a carta à igreja de Éfeso, aquela igreja justamente que João pastoreava antes dele ser levado para a ilha de Patmos. Então, João está tendo aqui um reflexo do que está acontecendo na igreja que ele estava pastoreando.
Aquela igreja nos é apresentada como uma igreja firme doutrinariamente. Ou seja, colocou à prova os falsos apóstolos e percebeu que a doutrina desses falsos apóstolos não era uma doutrina baseada na doutrina de Cristo, no que Cristo havia ensinado pela igreja, no que Paulo, Timóteo e João haviam ensinado à igreja. Era uma igreja firme moralmente, ou seja, não suportava homens maus. Então, quer dizer, aquela igreja, ela era uma igreja que não suportava a imoralidade no meio dela. Diferente da igreja de Corinto, que permitia certa imoralidade, a igreja de Éfeso não. Ela era uma igreja íntegra moralmente. Era uma igreja firme em meio às perseguições. Ou seja, ela não arredava o pé. Ela era de Cristo, não importava o que acontecia com aqueles crentes, com aqueles membros daquela igreja, eles continuavam perseverantes, suportando todas as provações. Eles entendiam que eles eram agraciados por Deus pela oportunidade de participar das mesmas provações que Cristo havia participado. Isso diz respeito às perseguições. Mas ela também era uma igreja firme contra os nicolaítas. E qual era a doutrina dos nicolaítas? A doutrina dos nicolaítas era que o homem precisava se preocupar com o corpo e não com a alma. Que o homem poderia fazer o que ele quisesse, contanto que a sua alma fosse pura. E eles ainda pregavam que era possível, sim, haver um relativismo entre a imoralidade praticada no contexto de Éfeso, da cidade, e o cristianismo. Como eles faziam isso? Eles alegavam fatores culturais. Ou seja, para nós, a ideia deles era, para nós podermos entrar na sociedade, então nós temos que nos tornar como a sociedade. Porém, aquela igreja não aceitava esse tipo de pensamento, esse tipo de relativismo. Por isso, ela era uma igreja firme doutrinariamente, firme moralmente, firme em meio às perseguições e firme contra os nicolaítas, contra essa forma de pensar de que poderia haver um ponto de contato entre a idolatria e a imoralidade da cidade em relação ao cristianismo. Porém, irmãos, essa igreja, com todas essas características positivas, não era uma igreja perfeita. E Jesus Cristo deixa claro que ele tinha algo contra a igreja. Está lá no verso de número 4. Então, nós entramos no ponto 4 da nossa lição. E o que Jesus tinha contra a igreja? Que eles haviam abandonado o primeiro amor, ou seja, abandonaram o primeiro amor. Então surge a famosa pergunta, né? O que era esse primeiro amor? E nós vamos aprender com esse texto. Mas antes disso, nós precisamos relembrar alguns aspectos da igreja para nós entendermos o que seria esse primeiro amor. Éfeso, irmãos, era a igreja mãe, o ponto de partida do ministério missionário expansionista de Paulo na Ásia. Ou seja, foi por meio da igreja de Éfeso que o evangelho foi pregado na Ásia. A igreja de Éfeso era uma igreja de uma cidade estratégica. E por meio dela, missionários foram enviados para pregar o evangelho também nas demais cidades da Ásia. Porém, já haviam passado 40 anos. E a segunda geração de crentes não estavam preocupados em continuar a pregação do evangelho para alcançar os perdidos. Ou seja, o que era esse primeiro amor? Era aquele desejo intenso que aquela igreja tinha de levar o evangelho
para todos aqueles que estavam perdidos, que ainda não tinham conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que ainda não tinham sido alcançados por esse evangelho. A segunda geração de crentes não estava preocupada com a evangelização. E isso ia totalmente contra o que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Porque lá em João, capítulo 3, verso 16, nós percebemos que uma prova do amor de Deus é o fato dele ter enviado o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E os efésios, eles eram participantes deste amor que Deus teve para com eles, quando Deus os alcançou por meio do Evangelho. Jesus Cristo mesmo nos adverte em Mateus capítulo 24, verso 12, no seu sermão escatológico: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E Billy, falando sobre isso, comenta: um amor apaixonado por Cristo nos leva a amar os de fora e a buscar ganhá-los. Mas por que, irmãos, isso tinha acontecido com aqueles crentes? Por que eles haviam perdido esse primeiro amor? Por que eles haviam perdido esse desejo de pregar o evangelho? E esse fato é claro. Com o passar do tempo, sofrendo privações, intensa perseguição, a igreja deixou de cumprir a ordem de Jesus de amar os inimigos e vê-los como um campo missionário. Por quê? Porque a igreja ela tinha que lidar com esse ponto de tensão. Os inimigos perseguiam, os inimigos queriam acabar com a igreja, os inimigos prendiam os cristãos, os inimigos maltratavam os cristãos, mas ao mesmo tempo a igreja precisava ver os cristãos como um campo missionário. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo diz que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, bendizer aqueles que nos maldizem e orar pelos que nos caluniam. Ou seja, aquela igreja estava sofrendo por conta da perseguição. Naturalmente, eles começaram a ver aqueles que os perseguiam como meramente inimigos, e não como um campo missionário, não como aqueles que também precisavam ser alcançados pelo poder do Evangelho. Ou seja, por conta disso, eles deixaram o primeiro amor. Deixaram de cumprir o papel de pregar o evangelho até mesmo para os seus inimigos. E como nenhuma igreja é infalível, irmãos, e passível de disciplina, Jesus então corrige aquela igreja. E Provérbios, capítulo 3, verso 12, nos fala profundamente a respeito disso, né? Que o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E também o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 5 e verso 6. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, o fato deles estarem sendo disciplinados pelo próprio Deus significava que Deus ainda os amava, que Deus tinha aquela igreja como filho dele. Ou seja, a igreja de Cristo, sendo disciplinada pelo próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo ama a sua igreja.
Então nós percebemos, irmãos, que com todas aquelas características positivas daquela igreja, ela não era uma igreja infalível. Pelo contrário, ela precisava ser repreendida, corrigida, para que ela pudesse ser trazida novamente para os caminhos que o Senhor queria que eles trilhassem, que era continuar sendo luz, continuar pregando o Evangelho. E essa igreja, então, ela é chamada ao arrependimento. E Jesus usa aqui uma estratégia interessante, ou seja, rememorar é uma oportunidade de corrigir o que ainda precisa ser corrigido. Lá no verso 5, o que Jesus diz? Lembra-te de onde caíste. Ou seja, lembram quem vocês eram? Vocês se lembram do quão idólatras vocês eram? Vocês se lembram do quão impuros vocês eram? E ao mesmo tempo, Jesus Cristo faz questão de lembrá-los o que eles se tornaram depois que foram alcançados pelo Evangelho. Então, quer dizer, é importante esse rememorar, né, como uma oportunidade de corrigir o que precisa ser corrigido. E esse ponto específico do primeiro amor, de ter novamente esse desejo de pregar o Evangelho, era algo que precisava ser corrigido na igreja. Cristo é paciente, amável e nos dá tempo para consideração, pois nos trata segundo a sua misericórdia. Porém, Deus não espera para sempre. Por quê? Porque Ele não vai permitir que o seu nome seja envergonhado por uma igreja que não quer ouvir. Por isso, irmãos, como pecadores, nós estamos sempre sujeitos à corrupção e ninguém sabe melhor do que o Senhor da igreja. Olha que interessante o que a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 25, parágrafo 5º, diz. Até as igrejas mais puras sob o céu estão sujeitas a uma mistura e erro, e algumas são tão degeneradas que são mais sinagogas de Satanás do que igrejas de Cristo. Todavia, para sempre existirá a igreja de Cristo sobre a terra, para adorar a Deus segundo sua vontade. Ou seja, até as igrejas mais puras sob o céu, debaixo do céu, estão sujeitas à mistura e ao erro e de se tornarem degeneradas. Que não é o caso da igreja de Éfeso. Porém, essa igreja, ela havia permitido que as perseguições tirassem dela esse primeiro amor. E eles foram chamados, então, ao arrependimento. Deus mostra para eles e Deus, então, os convida, né, os conclama, os convoca para o arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, Deus mostra a consequência da falta do arrependimento. Senão, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E mais uma vez, irmãos, aqui é uma prova de que a falta do primeiro amor era a questão da pregação do Evangelho. Porque a igreja foi chamada para ser luz em meio às trevas. E essa luz deveria brilhar de que forma? Por meio das boas obras, por meio da vida daquela igreja, para que os homens, para que Deus fosse glorificado. Ou seja, pregar o Evangelho por meio da palavra, pregar o Evangelho também por meio da vida. Por isso que candeeiro representa a luz e a igreja é chamada para ser luz. E há aqui uma consequência para a falta de arrependimento. Ou seja, eles deixariam de ser igreja de Cristo. Por quê? Porque uma igreja que deixa de ser um luzeiro, ela já não é mais igreja.
Por isso a igreja de Éfeso corria o risco de deixar de ser luz em meio às trevas, ou seja, deixaria de ser igreja. O autor também nos apresenta, um autor chamado Inácio, quando escreve a sua carta aos Efésios, Inácio de Antioquia, descreve positivamente a igreja, dando a entender que Éfeso levou a sério o chamado de Cristo e se arrependeu. Ou seja, ela não se exaltou, não se considerou autossuficiente, mas se humilhou, voltou à prática do primeiro amor, voltou a ter o prazer de levar o evangelho até para os seus próprios inimigos, aqueles que estavam perseguindo aqueles crentes. Mas também nós temos o quê? Uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Mas para quem é a promessa, irmãos? Para aqueles que vencerem. Mas como aquela igreja poderia vencer se ela ouvisse o que Jesus estava falando e mudasse as suas atitudes? Mas aqui tem um aspecto interessante, que a promessa que Adão e Eva perderam torna-se atual para aqueles que se mantêm nos caminhos do Senhor até o fim. Por quê? Porque o acesso à árvore da vida altera os efeitos da desobediência provocados pelos nossos primeiros pais. Então, a ideia, irmãos, de se alimentar da árvore da vida é a ideia de se alimentar do próprio Jesus Cristo e receber, então, a salvação em Jesus Cristo para ser perdoado, para se tornar santo, separado e habitar eternamente na presença de Jesus Cristo. Mas o texto é claro. Quem tem ouvidos para ouvir. E aqui, meus queridos, não são ouvidos físicos apenas, mas ouvidos espirituais, onde a pessoa ouve a mensagem de Deus e muda a sua atitude. Concluindo, irmãos, eu faço algumas perguntas para a nossa reflexão nessa manhã. Jesus está no nosso meio, andando entre nós. O que ele está vendo? O que Jesus está vendo quando ele anda no meio da nossa igreja? O que Jesus está vendo quando ele anda no meio das nossas reuniões, quando nós nos reunimos como povo de Deus? Que elogio ele tem para a nossa igreja? Se Jesus Cristo chegasse hoje, reunisse a igreja numa assembleia e falasse: olha, eu tenho esses elogios para vocês. Que elogios seriam esses? Mas e que exortação Jesus também tem para a nossa igreja? Que mudanças precisamos ter como igreja para demonstrarmos o nosso arrependimento? E eu acredito, irmãos, principalmente nesse momento de pandemia, nós precisamos ter coragem de ser igreja. Porque a igreja, ela deve levar esperança para aqueles que estão vivendo sem esperança por conta da situação. Os casos aumentando, muitas cidades terão que fechar novamente o seu comércio, começa a bater o desespero na vida das pessoas, e nós temos o que elas precisam, o Evangelho, a palavra de Deus. Agora, nós como crentes não podemos nos acovardar, precisamos ser luz nesse momento em que a humanidade está vivendo em trevas. Levando o Evangelho, pregando o Evangelho e cumprindo a nossa missão. Porque uma igreja que deixa de ser luz, ela deixa de ser igreja de Cristo. Uma igreja que perde a essência de pregar o Evangelho para o perdido, deixa de ser uma igreja. Por quê?
porque nós glorificamos a Deus quando nós levamos outras pessoas também a glorificarem o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, e o meu desejo é que essa palavra de Deus para o nosso coração fique gravada, e que ao exemplo dessa igreja, nós possamos olhar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas, nos arrependermos, mudarmos de atitude, para que nós também habitemos eternamente na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não apenas ouvidos físicos, mas ouvidos espirituais. Amém. Convido você mais uma vez a curvar a sua cabeça e a orar comigo. Pai querido, eu te agradeço por esse momento de estudo da tua palavra e peço a ti que fale ao meu coração, ao coração do teu povo, que aplique essa palavra e realmente nós, como Igreja Presbiteriana Betel, sejamos luzeiros, luz para levar o teu evangelho. Que esse primeiro amor faça parte da nossa vida, amor por aqueles que se perdem. Não permita, ó Deus, que o nosso amor venha se esfriar, mas que o nosso amor aumente mais e mais. Abençoe os meus irmãos, onde eles estiverem. Dê a eles um ótimo domingo na tua presença. E logo mais à noite, ó Deus, nos abençoe, nos proteja e nos traga para a tua casa, como privilegiados de podermos nos reunir como teu povo, juntos, como irmãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Um pedido para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para que você também nos ajude a levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Um bom domingo a todos.